Primeiramente, mais uma vez, nossa gratidão a Deus por tudo que temos experimentado da fidelidade dele. Damos graças ao nosso Pai Celestial e quero assim saudar a todos com a graça e a paz daquele que é todo-poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e agora no Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, verso 2. Eu vou ler o verso 1 só para complementar, mas o que eu quero frisar hoje, verso 2 para a nossa vida. Eu sei também que a gente, nesses dias, aliás, na vida a gente tem os dias maus, os dias de aflições, mas é importante porque a palavra que Jó disse, ou que está escrito no livro de Jó, é que ao aflito livra-o por meio da sua aflição. Então a aflição ela não é de tudo ruim, ela é ruim para a gente passar, mas ela faz bem pelo resultado se a gente souber aproveitar esses dias para voltar para Deus. Né? Então eu creio que a igreja nesses dias tem conseguido refletir mais sobre a sua vida espiritual, sua comunhão com Deus, enfim, tudo isso coopera para o bem. Né? Então o versículo 1 e 2 de Hebreus 12 fala assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Verso 2 diz, olhando fixamente ou firmemente, na outra versão, na outra tradução diz olhando firmemente, aqui olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui eu quero assim compartilhar com você hoje é essa postura, né? Quando Hebreus foi escrito, a gente não tem nenhum relato nesse livro dizendo quem é o autor dele, mas isso não importa. Mas a característica forte é de Paulo, pode ser que seja Paulo. Mas o que é importante? Aqui diz que esse texto foi escrito, o Hebreus foi escrito mais ou menos nos anos 70. Pode ser um pouco antes ou um pouco depois, mas é naquela fase onde o domínio era do Império Romano. Todas as pessoas naquela época estavam debaixo desse império. E o império totalmente avesso à pessoa de Jesus Cristo. Porque, assim como eu preguei domingo, falando sobre os soberanos da terra, eles acham que, quando eles não conhecem a Deus, eles pensam que pode ser Deus nessa terra. Enquanto que, de fato, a soberania humana ela é nula sem Deus, ou na presença de Deus. Então, esse império ele era perseguidor dos cristãos. Havia, de fato, vários tipos de, de, de infligir na pessoa a perseguição e a morte. Muitas vezes a morte cruel, né, de forma cruel. E aí eu quero assim que você assim imagine um pouco de que foi escrito por um ser humano, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava se dirigindo primeiramente aos hebreus daquela época, aos judeus cristãos, de todas as partes, e que fica assim para todos nós esse ensinamento. Então, o Espírito Santo sabia de que a igreja iria ainda ser perseguida por muito tempo. Naqueles primeiros 300 anos foram ondas de perseguições terríveis. E como ainda hoje existe em muitos lugares que os cristãos são perseguidos simplesmente por ser cristão. E nós podemos ser perseguidos de uma forma diferente, talvez não pelo governo hoje, né, mas pelo menos pela lei federal, né? Mas a gente não é
persona muito ingrata aqui na Terra, porque nós estamos contrariando o sistema que o diabo implantou nesse mundo. Então a gente vai ter as nossas dificuldades. O que o Espírito Santo levou ao escritor a dizer para a igreja, a dizer para os crentes, a dizer para você e para mim, que não importa as circunstâncias, não importa os momentos que vivemos, mas o foco da nossa vida tem que ser Jesus. Por isso ele fala assim, fixamente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Né? Então, aqui nesse texto, o Espírito Santo está nos levando a olhar para a pessoa de Jesus. E esse olhar para a pessoa não é um olhar físico, né? Porque Jesus é espírito, ele não está aqui fisicamente, ele não está nesse mundo fisicamente, mas olhar com os olhos espirituais, os olhos da fé. Olhar de fato para Jesus em qualquer circunstância, em qualquer momento que estamos vivendo, não tirar os olhos dele. Então, as turbulências, elas vêm, e a tendência nossa é olhar para a circunstância, olhar para a situação e podemos, de fato, fraquejar, como fez Pedro, quando estava andando sobre as águas, quando chegou perto de Jesus, ele olha para a situação do mar, olha para a situação onde ele está pisando em algo que normalmente afunda, e ele conhecia muito bem o mar, por sempre estar trabalhando naquele mar, pescando. E ele, de repente, olha para baixo, tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Né? Então, se ele tivesse continuado na mesma fé, na mesma visão de olhar para Jesus, no mesmo fixando os olhos em Jesus, ele teria ido e voltado numa boa, sem afundar. Né? Mas, assim como Jesus estava ali naquele dia também para socorrê-lo naquela hora, muito mais também nas nossas vidas. Mas o que a gente precisa? Fixar os olhos em Jesus. Não importa se já estamos na tribulação, não importa se a coisa vai piorar, não importa. Eu acredito que o que o Espírito Santo quer é que a gente continue olhando para Jesus, que Jesus vai estar sempre perto. Né? Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, para terminar aqui, ele fala que Jesus, por causa do júbilo que ele teria, esse gozo que ele teria depois da morte, ele enfrentou a cruz, não se importou com a vergonha e sobreviveu, aliás, passou pela cruz e reviveu, ressuscitou e está à direita de Deus. Então, esse mesmo Jesus está olhando para nós, fique firme nele e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, um grande abraço, shalom de Deus e beijo no coração.